Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Alô você, líderes do passado, líderes do presente e líderes do futuro. Você está escutando Liderai, o seu podcast de liderança em busca do santo graal da liderança. Para o podcast de hoje, eu e o Wellington fazendo aqui a dobradinha, Schumacher e Barrichello, Barrichello e Schumacher, Senna e Prost, né? Eu ia falar Senna e Berger, que Senna e Berger é foda. Senna e Berger é foda. Fala aí, Wellington. Fala, galera, eu tô muito emocionado, muito feliz de estar aqui novamente, cara, voltando a casa depois de uma semana fora. Ó, o whiskyzinho 12 anos. E eu tô muito feliz de estar aqui de novo. Tipo, eu fiquei uma semana fora por conta do nosso planejamento aí, cara, então também foi algo bom. Eu tenho algumas coisas pra compartilhar aí com vocês. Né? Insights muito importantes. Mas estamos de volta aí, agora só dá-lhe. Isso aí. E inclusive, né, só pra eu recomendar pra quem perdeu na nossa timeline um episódio que só eu participei, que foi no finalzinho de setembro, Setembro Amarelo, né, Wellington? Acho que foi uma coisa que a gente tá até conversando antes de gravar aqui. Nunca é demais falar sobre esse tema, né? Cara, falar de cuidado com saúde mental, burnout, cara, são coisas muito importantes, cara. E assim, não menosprezar o sentimento alheio, né? Não presumir nada, cara. Cada pessoa tem a sua individualidade e a gente sabe que é um tópico, cara, que, cara, as pessoas de fato precisam se cuidar, né, cara? E entender que cada um tem o seu tempo, tem a sua forma de lidar com isso e respeitar o espaço de cada um. E também é uma coisa interessante que o episódio fui só eu falando, fica uma lição aí também que o burnout e o Setembro Amarelo e tal, um dos preceitos básicos é busque ajuda, né? Mas a lição maior depende de você. Então é uma corrida solo. Não é um esporte coletivo, é um esporte individual. A gente tem que achar uma solução sozinhos, Wellington. E entenda, quando a gente fala dessa corrida, não quer dizer que seja uma corrida de 100 metros, tá? Isso pode ser uma maratona, cara. Pode ser algo que vai levar tempo pra acontecer. Então também não antecipe as coisas, não tenha pressa. Não pule etapa, né? Existe uma etapa de autoconhecimento, tem uma etapa Mas esse negócio de aceitação, individual de saber lidar com as emoções, saber fazer higiene emocional, isso aí é você com você. Exato, não adianta eu vir aqui e falar pra você assim, Wellington, faça isso, faça aquilo. Joga um fifinho no final do dia que você vai ficar bem, você não gosta de FIFA. Né? É um negócio individual, é individual. Você tem que saber como que você vai, né, liberar essas energias, quais são os gatilhos que fazem você sair fora do prumo, né? É uma jornada individual, então fica aí, quem não escutou, fica ligado na timeline, é o antepenúltimo episódio, porque o episódio anterior a esse que nós estamos gravando aqui, né, foi sobre as armadilhas, as 3 perguntas poderosas para o desenvolvimento, daí teve, antes desse 3 perguntas poderosas para o desenvolvimento, teve esse aí, Burnout e o Setembro Amarelo. Então escute, foi um episódio bem legal, curtinho também, né? Isso. Cabe no orçamento de todo mundo. Mas o que nós vamos conversar hoje? Hoje, cara, tem tanto assunto, né, cara? Líderes inspiradores! Mas é muito legal, cara. Esse é um tópico que é bom pra gente poder desmistificar algumas coisas sobre o perfil dessas pessoas que são, de fato, reconhecidas como líderes inspiradores, né? E até pra gente poder discutir um pouco aqui sobre a nossa percepção também. E sair um pouco de faísca aqui. E sair um pouco do mundo da teoria ali de, segundo o Fayol, segundo o quê? Não, segundo a gente, o que a gente acha, né? E aqui nós vamos construindo ao vivo com vocês aqui uma massa crítica aí de conhecimento aí, inovação e hub de desenvolvimento. Fica aí. Que tá bem legal. E para o lounge, vem chegando, olha só, o barulhinho do whisky, Wellington. A gente tá tomando mesmo um whiskyzinho 12 anos aqui, a gente merece, né? Pô, uma vez por semana, o que a gente já passou aqui, dá um brindinho. Poxa, né, cara? O que a gente já passou, Wellington, 7 tem anos muito aí, mais, né, cara? Pode. Mas tem muito mais pra passar também. Porra, não só esses 7 anos de podcast, mas na vida também, né? Sim, cara, sim, não, a gente tem que aproveitar, Você cara, veio aqui na minha casa na época que a casa era térrea, né? Sim. Você veja como que tá, ainda não terminou tudo, né, do jeito que eu queria. Atrás, mas, pô, nós estamos aqui no rooftop, rooftop, né, no último andar. Estamos aqui com um local preparadinho pra gente fazer a gravação, né? Tudo certinho, com a mesa preparada. A gente já gravou, você gravava sentado na minha cama, né? Sim. Puta que pariu.
Imagina, na tábua de passar, cara. Na tábua de passar roupa foi lá quando eu tava na casa de aluguel, quando eu tava construindo aqui, né? Cara, não, é muita evolução. É muita evolução. Por isso que a gente merece o esquisinho em 12 anos. Mas acho que informações aí e notícias que nós temos que trazer, eu gostaria de introduzir, começando a falar sobre as lives NPCs. Milho. Cafezinho. Ai, Tem cara. gente que tava tirando aí 30 mil reais aí, cara. 5 mil por live aí. Cara, tem coisa assim que eu tenho dificuldade pra conseguir compreender. Eu não sei se é algo muito fora da minha realidade, fora do meu tempo, mas assim, eu não consigo. Acho que tem duas coisas. Primeiro, o cara que faz. E o outro cara que paga, entendeu? O cara que tá fomentando isso, sabe? Gente, o cara... E outra, né? Pra quem sabe, né, que conhece a gente, né, nós somos pessoas que gostam muito de videogame, né, de computador e tudo mais, sempre gostou muito, né? Nós somos gamers, nós somos né? nerdão, né, cara? A gente é nerdão dos jogos aí. E o termo NPC surgiu dos jogos, né, que eram non-playable character, né, que eram basicamente... Jogador que você não pode jogar. Os bonecos lá que você só interage, ele te ajuda, ou te atrapalha, ou não faz nada, né? Então, e aí de repente, em algum momento da vida, alguém começou a se comportar como eles, e tem até uns... tem alguns cosplays, isso começou no Japão, né? E tem alguns cosplays ali que era basicamente pessoas fazendo cosplay de NPC, mas, cara, era um negócio que você não conseguia diferenciar a realidade o cara daquele... tá fantasiado, né? Os japoneses são foda com essas coisas, né? Eram artistas, cara, profissionais. Um cosplay, isso aqui entendeu? dá numa live ali, né? Isso. E aí, cara, alguém viu aquele negócio, teve uma boa ideia e falou, vou fazer. E, cara, do nada, ao longo da semana aí, cara, a gente começou a ver um monte de coisa, o troço espalhou. E, gente, de verdade, cara, e pensa você com o teu tempo, tá? Você trabalha 8 horas no dia aí, você levanta às 6 da manhã, chega em casa às 7, 8 da noite. E, cara, você vai parar o teu tempo pra ficar vendo um cara esperando que alguém faça Interaja alguma coisa com ele. pra que ele interaja, e aí o cara vai lá e recebe Ganha uma migalha lá. E aí, tipo, e você vai ficando naquilo, cara, pelo amor de Deus, onde é que você tá gastando teu tempo, cara? Pois é. Eu acho que é uma coisa assim, é uma situação degradante, não tem como dizer que não é uma situação degradante, né? Porque a pessoa se sujeita. Pra mim, é a prostituição digital, diferente de uma prostituição sexual, mas uma prostituição digital mesmo, tipo... Vai lá, fica aí, que nem um tongo aí, eu vou te dar 23 centavos. Sabe, tipo, assim, pra mim é a situação degradante. O que aconteceu? Esse negócio tava bombando na internet. Tem um youtuber aí, o tal do Felca, que é um... o cabeludinho, né? Cabeludinho, o molecão, a gente fez, eu gosto dele, eu acho ele bem... E ele falou que fez na zoeira o negócio. Ele foi fazer a zoeira da live NPC, eu tava assistindo o vídeo dele. Ele derrubou as lives NPC no mundo, porque ele bateu o recorde. Aí o TikTok viu isso, ficou muita exposição. O TikTok falou assim, por uma questão ser de degradação do ser humano, nós vamos limitar o tempo e o alcance. Então um monte de gente andou reclamando porque tava ganhando grana. Tinha gente ganhando 50 mil mês fazendo esse negócio. Cara, isso é loucura, mano. É loucura. Umas meninas, assim, usavam os decotes, já aproveitava, né? Mas o que aconteceu? O Felca pegou esses 30 conto, achei muito massa. Ele fez 6 doações de 5 mil para instituições de caridade. Ele falou que não ia usar, né? Ele falou que não ia usar aquela grana lá, porque ele falou, cara, não acho certo, tá ligado? Isso não é meu, ele falou, isso não é meu. Essas pessoas me deram e eu vou devolver pra alguém, vou devolver pra instituição de caridade. Muito legal da parte dele, mas muito triste de entender que a nossa sociedade tá... Nesse ponto, Nesse ponto, cara, de você pagar pra uma outra pessoa, pra que outra pessoa interaja contigo ali. Gente, e não é interagir de tipo, oi, tudo bem, de uma forma desumana. Come o milho. Come milho, lambe mão. Ai, mas fulano é brabo. Que é isso, cara? As pessoas ficaram debiloides. Ô, Wellington, ficou debiloide. Ficaram debiloide, acabou. Ainda bem que você que tá Vem ouvindo... meteoro. Vem de mim, dinossauro, né, cara? Mas ainda bem que o nosso público tem certeza que não tá consumindo esse tipo de conteúdo. Eu quero acreditar que não, né? Eu espero, cara, não faça isso, não decepcione, por favor. Olha, cara. eu até aceitaria que alguém aqui do público fizesse pra ganhar dinheiro. Agora, consumir, aí eu ficaria chateado. Não que eu queira que o cara faça, mas eu entenderia. Pô, Robino tava numa necessidade aí, entrei lá, ganhei 30 conto. Pô, cara, se alguém tá te dando 30 mil e você não vai pegar, contanto que não seja pra vender drogas e não seja vender teu corpo, ótimo. Desde que não seja lícito, né, cara? É isso. A outra notícia que bombou aí foi o seguinte, deixa eu ler aqui, até porque é forte, ó.
Candidato a emprego é morto com um tiro na cabeça dentro de empresa em São Luís do Maranhão. Cara. Então, assim, ele estava fazendo entrevista e o concorrente dele deu um tiro nele. Elimine a concorrência, cara. Porra. Gente, desculpa a brincadeira, tá, gente? Mas, cara, é inacreditável, cara. Você vê? É inacreditável, gente. E o pior, né, cara, que a gente já teve uma situação pior aqui no país, né, em termos de taxa de desempregados ou de desocupados, né? Mas esse é um ponto Eu acho que só não foi mostra... desespero que o cara fez isso, não. Eu também acho É que não, doido, tá? doido. E tem até uma coisa que, até falando disso em específico, né? Que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de números no macro, né? Porque quando a gente fala assim, mas nossa, a taxa de desemprego saiu de 14% para 7,5%, 8%. Pô, caiu quase pela metade. Cara, mas assim, pra quem não conseguiu, não faz diferença. Continua entendeu? na mesma, né? Ele continua na mesma situação, né? Tá na mesma pindaíba, cara. Tem gente, então eu tenho 2 amigos que estão há mais de 10 anos procurando emprego. Imagina, né, cara? Né? Só consegue viver porque Bico, a esposa trabalha. Né? Cara, e até esse é o ponto que eu falo, assim, até inclusive pra quem tá acompanhando a gente, né? Seja grato, cara, porque, puta, é difícil, trabalhar é difícil, até porque se não fosse não seria pago, né, pra te fazer, né? Exato, A gente que pagaria pra trabalhar, né? Mas, cara, seja grato, porque muita gente quer o teu... Muita gente gostaria de estar na tua posição. Eu sei que pode parecer demagogia, cara, mas assim, mas é verdade. É verdade. Mas é verdade, cara. Então, pô, tem gente que não tem, cara. Tem gente que não tem. E é fácil a gente cair na lorotinha dos laranja podre dentro da empresa que ficam criticando a empresa, o emprego e tal. Não caia nessa. Cara, faz o teu, assim, faça com carinho, Até cara. porque isso aí vai fazer a jornada ser mais difícil, Wellington. Já é difícil por natureza sair de casa daí todo ficar dia, com um 5 horas da cara manhã, reclamando pô. do teu lado. É o Vampiro do Café, que tem um episódio que vocês quiserem ouvir, procurem aí no Legado, BizuCast. Um abraço pro Fabrício, né? Fabrício, gênio que cunhou aí o termo. Ele fala que não foi ele, mas pra mim foi ele. Chegou pra gente, né? Foi através dele. E pra fechar o lounge, só queria comentários rápidos aí que Luísa Sonza descobriu que foi traída. O André tinha que estar aqui, né? Porque o André, cara, o André é o mestre eu até falei esses dias pra uma colega, falei assim, mas bem feito, né? Porque ela traiu o Whindersson Nunes, né? Ela não traiu o Whindersson. Não, a galera começa a discutir sobre o que a pessoa fez e deixou de fazer, tá ligado? Tipo, mano, que momento, né? Mas daí, assim, até achei engraçado que o André tinha comentado, eu queria que ele estivesse aqui pra eu falar isso, porque quando eu vi essa notícia, ele falou assim, porra, que foda esse cara que ela casou, a menina é um menino bonito, e o cara é um cara esquisitão, né? Senhor Moeda. E daí o que acontece? Ele até falou assim, pô, é esses caras aí que estragam a nossa reputação. Eu falei, que reputação minha e dele? Eu não faço da nossa classe. Eu falei, que classe? Ué, cara, fale por Homens. você. Eu falei, fale por você. Esse cara não tá na mesma classe que eu. Negativo. Você olha um cara desse aí, essa menina aí, uma menina bonita, foi casar com esse cara aí, um malandrinho, um MC Kevinho. É um tipo MC Kevinho. Ah, mano. O que ela queria? O que ela queria, Wellington? Cara... O que ela queria? Ela achou, entendeu? Então, assim, pra mim, esse cara aí, tava escrito. Eu acho que faltou na Luísa Sonza um pai. Vai falar assim, filha, não case com isso. Olha, de onde você vai... Por que você vai se meter numa encrenca dessa? Mas também, quem que se casou com o Whindersson Nunes, né? Foi até um upgrade, eu acho, no meu ponto de vista. Puta que pariu. Cara... Apesar que o Whindersson, de qualquer outra maneira, ainda é um profissional respeitado, porque ele faz o trabalho dele. Da linha dele é super respeitado, esse cara é desonesto que ele, talvez, né? Fica se metendo com essa porra de Bitcoin, com não sei o quê. Puta merda, cara. Né? Ai, gente, eu vou deixar pro André fazer comentários póstumos aí sobre a Luísa Sonza. Eu vou me abster desse negócio. Me recuso, cara. Começando o tema dessa semana, líderes inspiradores, Wellington. Destaque para personagens conhecidos por sua inspiradora liderança. Então vamos trazer aí do mundo pop, da história, do cinema, de todos os lugares. E por quê, né? Eu tava vendo esses dias o Jim Caviezel, que é um ator aí que fez o papel de Jesus Cristo na Paixão de Cristo de Mel Gibson. O cara que fez agora o Sonho da Liberdade, né? Exato. Ele tava falando uma coisa que eu achei muito interessante numa entrevista, que ele disse assim, que todo ator, e ele faz isso, ele fala por ele, mas todo ator deveria,
se entregar ao máximo ali no papel, ali, fazer aquilo ser perfeito. Por quê? Muita gente consome algumas informações de uma maneira muito mais efetiva, a mais grande maioria, na verdade, ou tem algumas pessoas que só por filmes. Então, quando você vai através de um filme e você passa lá, é como se fosse desenhar. Sabe aquela instrução que você passa pra pessoa não entende? Você chama ela e pega um papel e desenha. O cara, entendi. Então, existe um propósito do cinema que é educativo. Porque de todas as artes, a sétima arte, né? É a arte que é um desenho vivo, né? É a representação máxima, do mais próximo da arte, da realidade é o cinema, né? Tanto que veja o que o cinema, quando a gente fala cinema, a gente também fala um pouco de TV, né? Fala de seriados. Você veja o que Star Trek fez na década de 60 e influenciou a tecnologia até hoje. Celular e tal, tudo nasceu lá de um doido lá, cara, que imaginou. Por quê? Porque alguém assistiu aquilo. E quando você assiste, a tua mente não sabe diferenciar se aquilo é verdade ou mentira. É que ele desliga a suspensão da descrença, Exato. né, quando ele tá imerso. Né? Exato. Então, quando você vê aquilo ali, você vê com os teus próprios olhos o que talvez a imaginação custaria a te mostrar. Então, por isso que a gente vai trazer esses exemplos aqui, não por ser frívolo, mas porque são personagens que você consegue materialmente dissecar eles e falar assim, pô, gosto disso nesse cara, que interessante essa posição. Por mais que seja até alguns beirando ao utópico. Mas a gente tem que perseguir, às vezes, a utopia, porque é mirando nos sonhos que a gente cresce, né? Mas eu até falando aqui um pouco de alguns personagens que a gente vai trazer, eu acho que apesar de eventualmente possa parecer muito distante, mas vários que a gente vai falar aqui, cara, eles são muito humanos. Certo. E talvez por isso sejam inspiradores que você consegue enxergar tanta coisa positiva ou tanta coisa que de fato inspira, né? Mas ao mesmo tempo você sabe que eles têm as suas... eles têm as suas peculiaridades ali e em alguns momentos tomaram decisões ruins também, mas apesar disso, eles não são menos inspiradores por conta desses erros. Então, eu acho que aqui também não vou queimar o filme, né? Mas ou antecipar aqui a queimar a largada, no caso. Mas eu acho que é um ponto pra gente poder pensar aqui que apesar de talvez em algum momento parecer distante, ao mesmo tempo a gente consegue trazer pra próximo de nós também. Mas eu vou deixar o Bino começar. Eles são exemplos de integridade, de coragem, de valores morais, de altruísmo, né? Dissecando um pouco, acho que cada uma dessas variáveis aí, altruísmo, né? Você fazer algo por alguém sem esperar nada em troca. Você ajudar aquela pessoa pelo interesse genuíno de fazer o bem. Você sabe que o Darwin, quando ele foi atualizar a evolução das espécies, ele colocou que somente as espécies assim mais evoluídas e aquelas que conseguem vencer as barreiras da evolução são as que são capazes de ter altruísmo. E não é só uma questão humana, viu? Tem alguns macacos, leões, tem alguns animais que conseguem ser altruístas e de chegar lá, tipo, abrir mão da carne que tava na boca e largar ali pro bicho comer. Por uma falta de explicação. O ser humano ainda usa um lado racional para ser altruísta. Ele pensa nos valores dele, ele pensa em religião, ele pensa na humanidade, ele pensa no céu, sei lá, alguma coisa o motiva, né? Mas altruísmo, né? E acho que uma coisa que está escrita aqui, integridade e coragem, né? E também valores morais. Como valores morais está cada vez mais fora de moda, né? Eu vejo, assim... eu não sei se você assiste o MasterChef. Hoje não, mas eu vi por muito tempo. Tá? A última temporada do MasterChef veio uma galera... É bom porque cada geração que passa você vê mais gerações jovens ali, né? Em comparação a 10 anos atrás, quando foi o primeiro MasterChef, se você parar pra pensar, né? O que ele já mudou de público e tudo mais, olhando pros 10 anos, a galera tava cozinhando muito melhor. Claro, porque agora os caras assistem há 10 anos o MasterChef, estudam pra ir pro MasterChef. Mas uma galera sem valor moral nenhum, dando risada quando o outro é eliminado, tirando sarro na cara do outro, falando coisa na cara do outro que eu teria vergonha. Eu fiquei, assim, foi uma temporada aí dos amadores que terminou, e eu fiquei de boca aberta, com a falta de valores que as pessoas têm. E falando palavrão adoidado, e tratando mal o outro na frente do outro. Esse cara é sem competência. Não, isso aí, tipo, é fraquinho, não sei o que ele tá fazendo aqui. Na cara do cara... Sério, Wellington, as pessoas, elas acharam, de alguma forma, que esses valores aí, crenças e tudo mais... é uma questão ultrapassada. Só pode ser. Eu não sei, os jovens estão cada vez mais não dando bom dia pra você. Bom dia, passam reto. O cara entrou esse dia na sala lá, fulano de tal.
O cara não falou, deu bom dia, não falou, oi, com licença e pessoal, tal. tudo bem? Não, eu falei assim, cadê o fulano? Não tô achando ele. Eu falei, tá na mesa dele. Mas eu não sei onde é a mesa dele. Eu falei, procure. Aí o cara saiu meio torto, o pessoal falou assim, nossa, menino, deu no meio do cara. Eu falei assim, é ele que pediu. O cara veio mal educado. Respeita a moeda de troca, Levou né, dele. Eu não gosto de fazer isso, mas me irrita, tá me irritando, Wellington. Cara, Saiu fora de moda pra você, os valores? Você tá achando? Eu acho que tá cada vez menos comum, tá? Porque antes era algo normal, era algo que fazia parte da nossa realidade. A gente foi educado, sabendo que a gente precisa respeitar as pessoas e assim... Tanto que eu vejo assim, cara, coisas que eu fazia quando eu era criança, por exemplo, meu pai me repreendia na hora. Aquela história do feedback bom é dado na hora, cara, era o meu pai no meu ouvido, cara, ou na minha orelha ali, cara, falou, presta atenção, cara. Então, assim, essas repreensões, assim, acabam fazendo com que você lembre. Né? Você lembra, entendeu? Você não vai esquecer daquilo. E às vezes e é o mínimo, cara, pra você conviver em sociedade, entendeu? Porque meu avô me falava muito isso, cara, trate-me bem que não te custa nada. E porque de verdade, cara, aquela história que a gente fala de gentileza, gera gentileza e tudo mais, é que, porra, gera uma reciprocidade intrínseca ali no negócio, entendeu? Por mais, e outra coisa, por mais que outra pessoa não seja, ou, né, não tenha o mesmo nível de simpatia ali contigo, a tua parte você fez, entendeu? Você não faz isso pra receber a mesma moeda, você faz Não. porque te faz bem, porque Exato, você quer cara. fazer, né? E porque, poxa, de verdade, pra você conviver com as pessoas, seja no trabalho, seja em qualquer momento, cara, qual é o problema de você ser educado, entendeu? E é impossível, cara, é impossível que você se sinta bem em um ambiente que imagine se todo mundo fosse igual a você, e você sendo um mala, entendeu? Putz. É só você tentar externalizar ou você tentar extrapolar o teu comportamento nos outros, entendeu? Cara, você gostaria que o ambiente fosse todo mundo assim? Você não vai aguentar. Você não ia querer que fosse isso, então por que você faz? Exato. E acho que esse é um ponto que as pessoas elas estão muito mais, o que eu sinto hoje, Albino, é que elas estão muito mais individualistas, cara, e estão muito mais preocupadas com o seu próprio ego, e às vezes numa relação em relações muito mais transacionais do que de fato com a preocupação em construir uma relação. E eu não tô falando de você ser amigo de todo mundo. Quando você tá no trabalho, você não tem que ser amigo de todo mundo, você tem que entregar resultado. Exato. Só que pra entregar resultado, você precisa construir uma relação boa com as pessoas, porque você não faz nada sozinho. É o como Entendeu? você entrega, né? Exato, porque assim, cara, eu posso ser um cara super ríspido. Cara, qual que é a chance daquele cara me ajudar quando eu precisar, entendeu? Mínima. Ele não vai me ajudar, ele vai me escantear, cara, eu vou ter que escalar toda hora alguma coisa, pedir ajuda e não vai andar, entendeu? Desgastante, né? Não funciona, então pense um pouco nisso, cara, extrapola o teu exemplo. Aqui o chat GPT trouxe algum exemplo desses O Charles, líderes. cara, o Charles, nosso amiguinho, Charles. nosso assistente. Ele traz aqui nesse primeiro bloco, quando a gente tá falando aí de líderes que são exemplos de integridade, coragem, valores morais, altruísmo e tudo mais, ele trouxe aí Capitão América, Superman, William Wallace. Ó, tem um aí que, né, alguém vai se emocionar quando falar, né? Quem? Vai falar do William Wallace aí, Eu? alguém vai se emocionar aqui. Sim, sim. Eu acho, vamos começar pelo Capitão América. Eu acho que o Capitão América olhando pros filmes, né, nem tanto pro Gibi, eu acho que o Gibi é um personagem que eu não gostava. Eu também não. Nunca foi bem desenvolvido, talvez ficava muito estereotipado, né, cara? sendo estereotipado como um patriota, né? E eu acho que lá no filme, no MCU, o Capitão América foi retratado como um líder, um cara que tinha suas crenças em termos de valores, ética, liberdade, defender a liberdade das pessoas, tal. Então, a partir desse fio condutor, ele iria abrir mão até da própria vida para entregar as coisas. Crenças invioláveis, né, cara? Coisas que ele não... Inegociáveis. Inegociáveis, cara. Não negociamos com terroristas, né, cara? Então, esse é um ponto, cara, que é por isso que eu comentei um pouco sobre a questão das fragilidades aqui, porque você ter uma crença e você ir até as últimas consequências, inclusive de você comprometer a si próprio, abrir mão de relações, comprometer a si próprio, cara, isso torna o cara humano, entendeu? Isso torna a pessoa humana e mostra como que aquilo, o quanto que aquilo de fato é factível. Porque assim, alguém pode falar, mas pô, o cara vai se impossível, não tem como. Cara, tem como, entendeu? Tem olha como aí, sim. Esse cara Só que aí. assim, isso mostra, até pra quem gosta aí do MCU,
A gente sabe todos os problemas que aconteceram pelo fato dele ser assim também, entendeu? Ele pagou um preço também. Muita coisa foi causada por ele, inclusive. Muito problema foi causado por ele. Mas só que isso mostra que são erros. Não necessariamente, entendeu? Mas só que dependendo de quem tá contando a história, aquilo poderia ter sido... Você não ser flexível ali em alguns momentos, não precisaria ter guerra civil. Entendeu? Era só assinar um contratado, entendeu? Assina um tratado e age de maneira diferente. Mas isso vai contra a crença do cara, entendeu? Exato. Então, é uma questão que, quando ele tomou a decisão de falar, não vou fazer... Quebrou, gerou um racha ali, ficaram X anos lá de bico, de beiço, gerou o problema do Thanos, cada um tava num canto, entendeu? Então teve muita consequência negativa por essa ação. Mas ele é humano, entendeu? Ele é humano. E a gente também não sabe se fez errado também. Não é certo e errado, entendeu? Né? É só uma questão aqui como liderança, é que você tem que estar muito comprado e muito firme naquilo que você acredita. E assim, quando você tá firme naquilo que você acredita, tem o pró e o contra, entendeu? Em algum momento, cara, aquilo pode acabar jogando contra você. E aí, só que trazendo pra nossa realidade aqui do mercado, em alguns momentos você vai... Tem que ser flexível. Você vai ter que ceder em alguns pontos, cara, Sim. e entender que não dá pra ganhar tudo, né? Superman, eu acho legal, que eu posso trazer, assim, que eu vejo de cara que não seja repetitivo do Capitão América, é que o Superman é o ser mais poderoso do mundo e um dos mais do universo. E mesmo assim, ele se mantém na função dele, mesmo assim ele pega gatinho e desce da árvore, né? Então eu acho que... Não sobe na cabeça, só pra cabeça. Né? Uma coisa que eu tiro da lição aí sobre o líder, né, Superman, o Superman como liderança, é que você, como líder lá no teu papel, você vai estar, às vezes, anos-luz lá do assistente, do pleno, do júnior, do estagiário que tá na tua área. E se você sair por aí sendo arrogante aí, querendo colocar eles no lugar deles e você num pedestal, não vai dar certo. Humildade, né, cara? Tem que ser humilde. Acho que a lição é essa humildade ali do Superman. Cara. E acho que do William Wallace é coragem, né? Entraria vários radicais aí, vários adjetivos, mas eu acho que para não ficar sendo repetitivo dos três... O William Wallace, ele teve a coragem porque ele tinha tudo contra ele. Ele não tinha os recursos, ele não tinha as pessoas, ele tinha tudo pra dar errado. Ele só teve coragem. A única coisa que ele se amarrou pra começar foi coragem. E nunca perca, Wellington, a esperança de acreditar que coragem vai dar certo, vai gerar o resultado. Por quê? Porque coragem, ela tem o poder de despertar alguma coisa na cabeça, no coração das pessoas que te cercam. Quando ele foi lá e foi, tipo, sem arma nenhuma, foi lá e matou o cara que matou a esposa dele, e aqueles caras começaram a ir junto com ele, e depois outro clã. Então, assim, não foi ele sozinho. Senão você vai dizer assim, é coragem, vai lá, Wellington, de peito aberto, lá enfrenta o Cefou. Não é isso. Mas quando você começa a dar sinais de coragem, de que você é um cara que acredita no que tu fala, as pessoas começam a te seguir. E o fato de elas te seguirem vai aumentando força. A sua força, o seu poder aumenta. Então a força de William Wallace não era a espada dele. Era 300 caras que morreriam por ele. Depois um país inteiro que morreria por ele. E você consegue isso com várias coisas. Mas a principal que ele trouxe ali é por coragem. Ele teve a coragem e as pessoas acreditavam que estando com ele daria certo. Então eu acho que nós como líderes temos que achar essa fórmula. Como que eu faço para que as pessoas que trabalham comigo olhem para mim e digam assim, olha, é difícil, mas com esse cara dá pra fazer. Dá pra fazer. E tem uma coisa também, coragem não é ausência de medo, tá? Não é aquela, não é que nem o Daredevil lá, o Homem Sem Medo, não é isso, cara. Inclusive o medo mostra que você tá esperto, que você tá atento. Então, coragem é de fato você falar, cara... Não paralisar. Eu falo, cara, é arriscado fazer? Mas vamos fazer, cara. Vamos fazer do mesmo jeito. Pode dar problema? Pode. Mas vamos fazer porque vai dar, assumir. Cara. Nós vamos assumir. Vou bater no peito e vou fazer, entendeu? Isso. Esteja convicto, cara. E quando você trabalha com um líder que é assim, eu me lembro que o seu Pinila falava um negócio que era muito legal. Ele falava assim, ninguém gosta de chefe bunda mole. Ninguém gosta de trabalhar com chefe bunda mole. Daí eu perguntei pra ele assim, tá, mas o que é? Defina o bunda mole. O que não é bunda mole é o cara que sai aí brigando com todo mundo? Ele falou, não. O bunda mole é um covarde. E o corajoso na empresa é aquele que bate no peito e se der tudo errado, ele assume tudo. É ele que errou. Wellington, eu já ouvi de vários gestores isso. Eu tenho também atualmente acesso a pessoas assim, gestores de grandes empresas aí.
E não é a primeira vez que eu escuto essa mesma coisa. O cara chega pra mim e fala assim, olha, em vez de desculpa, se o cara chega pra mim e fala assim, eu errei, eu vou melhorar. Lá, né? Eu vou corrigir. melhorar. Uhum. Eu te dou minha palavra que eu vou melhorar. Ou, eu não sei como, mas eu vou estudar. Ele falou, na pior das hipóteses, o cara me disse isso textualmente, na pior das hipóteses, o cara disser que não sabe, mas vai estudar, eu tiro o chapéu pro cara. Agora, o cara para de mimimi, o cara chega e fala assim, ó, eu assumo o negócio. Tá errado, nós vamos resolver. Nós vamos fazer diferente. Do que ficar se escondendo. Então eu acho que a questão da coragem é o que marca o William Wallace. E eu acho que todo mundo deveria pensar um pouquinho em como imprimir essa marca, porque deve ser... Eu fico imaginando eu lá, seguindo o William Wallace. Como deve ser incrível ter um gestor que é corajoso, que bate no peito, que você olha pro lado dele e fala assim, caraca, mano, eu vou entrar nas chamas com esse cara aqui. Nós vamos até o fim. Isso é incrível. Agora, vamos falar de personagens aí que trazem, em termos de liderança, a visão assim de serem altamente estratégicos. Que exemplos que você tem aí? Eu vou colocar um que não tá no. Não tá na no lista. script, hein, cara, mas que é o contraponto aqui também, tá? Ah. Mas vamos pela lista aqui, tá? Vamos colocar os dois principais aqui e eu vou colocar um terceiro. Tá. Então, um deles, né? Não o principal, mas acho que é o que tá mais na boca do povo, né? É o Batman, porque o Batman é um cara que é notadamente estratégico, né? O famoso Batman com preparo ganha de todo mundo. Né? Exato. Esse aqui é o Batman com prepara, né? Então, tem o Gladiador, né? Sim. O Maximus, né? Máximos Décimos de Merídios, comandante da 10ª de Legião do Norte, Félix. Caramba, hein? Essa me pegou de surpresa, não lembrava de tudo. É um filme muito bom, cara. Inclusive, Gladiador é demais, né? E, puta. É isso que saudade. vocês querem! Nossa, muito bom. O Russell Crowe torando. E Vai ser o 2 agora, né? Não sei. Sim. Pô, olha aí, é qualidade. Só que não é a continuação, porque o cara morreu, né? Ah, o Maximus morreu. Assim, Maximus eu falei, cara, como assim? O Russell Crowe morreu, cara? Não tô sabendo. E eu vou colocar um terceiro aqui que não é muito. Não é muito diferente, mas o próprio Homem de Ferro, da Tony Stark, é um outro, né, cara? É um outro cara que, apesar de. Ele é o Batman espelhado da. Eu colocaria da DC, né? Eu colocaria um quarto ainda, que é um personagem que talvez só quem é velho e paia sabe, que é do Esquadrão Classe A. Era o chefe do Esquadrão Classe A, que era Coronel Aníbal. E ele sempre falava assim, porque o que é a ideia do Esquadrão Classe A? Eram coisas que dava tudo errado e sempre tinha um plano B. E não existe plano B, só existe o plano A. Então, na verdade, assim, legal, existia cara. sempre o plano A e o plano B. Por isso que era Esquadrão Classe A, porque eles tinham o plano A e quando dava errado tinha o plano B, tinha o plano C. E os episódios eram muito assim, o filme também mostra isso, tipo assim, deu errado, plano B, plano D, sabe? E o Coronel Aníbal sempre falava assim, eu tenho tudo calculado. Né? Que demais. E daí quando dava certo um plano, ele acendia o charuto e falava assim, só tem uma coisa nesse mundo que me deixa enlouquecido de felicidade, quando um plano dá certo. Que demais, cara, que demais. Coronel Aníbal. Eu acho que esses exemplos aí, eles trazem, demonstram pra gente na prática, né, que analisar, né, as estratégias, as variáveis, criar táticas, deixar a equipe informada, planejar e se adaptar, né? Porque acho que o Aníbal mostra bastante essa adaptabilidade. Claro, todos esses que a gente trouxe também se adaptam à situação, né? Mas assim, nada como trabalhar com um cara que, como líder, fala assim, pô, meu líder, cara, ele tá pensando em tudo, cara. Tá pensando no próximo Como passo, que o cara né? antecipou essa porra, cara? O cara tem uma bola de cristal ali, Não é? entendeu? Eu vou colocar mais dois aqui então, hein? Fala lá. Da família dos Lannisters. Tanto o Tywin como o Tyrion, né? Então, Sim. cara, os dois são demais também, cara. Tipo, Pensando em todos os passos, né? Cara, sempre um passo à frente. Eu lembro E foi uma frase que, por mais que seja simples, né? Mas o Tywin Lannister, acho que na primeira ou na segunda temporada, tem um momento que ele tá em uma das batalhas ali, e alguém questiona, mas por que você tá fazendo isso? No xadrez, os peões vão na frente, né? E cara, isso era um negócio tão singelo, mas era pra mostrar que aquelas perdas que ele tava perdendo estavam ok. Previstas, cara. Tipo, não, cara, você não tá vendo o big picture, entendeu? Você não tá enxergando o desenho como um todo, né, cara? Isso é demais, cara. E quando a gente fala do Tyrion, por exemplo, né, do anãozinho. Cara, esse cara vai além, entendeu? Ele vai na diplomacia, ele vai na conversa. Não deu certo o julgamento por combate. Ele vai na mente do cara, entendeu? E não deu certo o julgamento
super combate. Então, ele é muito mais ardiloso, né? E se for parar pra pensar. Mas né? ele se adapta muito isso mais à faz situação. parte. Exato. E eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande de saber perder. E eu acho que a maior de todas as estratégias, eu pego o exemplo do Tyrion e pego o exemplo do Hannibal, que são líderes que, se não estão preparados com um plano C, D e E, improvisam. Cara. E nem que você improvise parecendo que você tinha planejado. Porque eu duvido que o Coronel Hannibal planejava tudo aquilo e que o Tyrion também planejava. Mas é aquela vontade de permanecer vivo, sabe, Wellington? Você tem que ter essa gana. Tem que ter a chama no olho. Eu me lembro que a Eleida, que era uma gestora de RH, uma vez olhou pra mim e falou assim: me conta uma coisa, de onde vem essa chama que brilha no teu olho? Eu falei: porra, não sei o que você tá falando. Nossa, gente. Né? Ela falou assim: coisa, é uma né? chama que, tipo, você não desiste das coisas, que você corre atrás e tal. Talvez naquela época, quando ela falou isso, eu tinha 23 anos, minha esposa 18, grávida, e eu tinha um colchão e um guarda-roupa, e eu tinha que construir uma casa pra uma criança que tava vindo, que era minha filha. Então, eu acho que tem coisas que constroem essa tua vontade aí de você não desistir, sabe, Wellington? Eu acho assim, quando você não tem nada a perder, aí que você... Eu misturo um pouco com coragem do último ali, mas é uma coragem misturado com assim, não, cara, é uma vontade tão grande de dar certo. Eu gosto de ver aquele cara lá, o Ninja, né, o cara que foi o Viegas, sei lá. O basqueteiro lá, o Douglas, né? É Douglas Viegas, né? Ele fala muito assim. Ele fala assim, pô, cara, você tem uma vontade tão grande de vencer que nada vai te impedir, cara. Nada vai te interromper. Então, assim, acho que isso é um recado para as gerações novas, não querendo ser etarista invertido, né? Porque etarista é quando fala mal dos velhos, etarista né? na menos um. Etarista menos um. Mas eu acho que os jovens têm que aprender a ter mais gana. E eu acho que os jovens agora estão desistindo muito fácil das coisas. Cara, as pessoas, elas não são mais... Não é questão, não é gana de ganância, mas é de ter ambição por alguma coisa, entendeu? E realmente, cara, a gente precisa disso, porque de não largar o osso, né? De ir, né, pitbull. Não largar, desiste, cara. Bora, não mano. pode desistir mesmo, tem que fazer, cara. Ó, a outra lista aqui vem de líderes carismáticos, Wellington. Foco em personagens que cativam com seu carisma e habilidade interpessoal. São aqueles caras que costura todo mundo, que todo mundo gosta de estar junto com ele. O cara né? É irresistível. Quem que tem aí? Quem que tá na lista? Eu vou pular porque eu já falei um aqui. Fala ele. Aqui a gente tá falando de novo do Tony Stark aí, do Homem de Ferro, né? Mas eu acho que ele é muito mais estrategista do que carismático. Porque ele é mala, cara. É arrogante. Mas as pessoas gostam, né? Apesar de tudo, gostam. Sabe Deus como, né? Mas quem mais? Da Princesa Leia, e tem o Jordan Belfort também, que é do Lobo de Wall Street, né? Sim. Desses caras aqui, eu confesso que... é claro, né, que eu tô usando aqui um gosto particular aqui, que é o do Star Wars, né? Porque foi um filme que marcou a minha vida, né? Mas realmente, cara, a Princesa Leia, pra mim, desses três aqui, eu acho que pra mim é o melhor exemplo aqui. Porque, cara, em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as interações, que todo mundo tinha um respeito muito grande por ela, não pela figura de líder, de fato, assim, porque ela não teve grandes momentos ali de bravura e tudo mais. Não, cara. Mas o carisma dela, e o carisma que a gente tá falando de estar próximo das pessoas, de ser aquela figura de união ali daquele grupo, daquele movimento, sim, pelo que ela representava. Cara, isso ficava muito evidente em cada momento, né, que a Carrie Fisher apresentou, inclusive no último filme que ela fez antes de vir a falecer, no episódio 7. Cara, aquilo foi demais, cara, porque mesmo naquele momento que os rebeldes ali estavam destroçados, cara, ela ainda conseguiu reunir a galera ali e tudo mais. Então, realmente, essa figura do líder carismático, ela acaba... eu acho que hoje nas empresas, como um todo, no nosso escopo aqui, eu acho que não é tão comum assim da gente ver, se ele não tiver associado a alguma outra característica muito forte. Porque só o carisma por si só... É difícil, né? Não, até porque a gente tá trazendo aqui exemplos pra que você olhe, né? Que você seja um pouquinho de cada um desses que a gente tá falando. Exato. Mas assim, ele até coloca aqui, esses personagens usam carisma e comunicação eficaz para liderar, né? Carisma pessoal, habilidades de motivar os outros, capacidade de influenciar, né? Eu acho que realmente esses exemplos aí que a gente trouxe conseguem, de certa maneira, até
sobrepor, às vezes, uma falta de capacidade técnica, mas sendo o cara da união. Aí nós temos aqui os líderes transformadores. Exploração de personagens que são líderes transformadores capazes de inspirar mudanças positivas. As ações desses personagens impulsionam a mudança, eles empoderam, eles incluem as pessoas, eles promovem a justiça, eles unem, né, os sonhos das pessoas. Que exemplos que nós temos aí, Wellington, desses caras que transformam, antes e depois deles, são os visionários, né? Até quando a gente falou de estilo, quase os visionários, né? Eles têm uma visão e unem as pessoas em volta de um sonho. Sim. Aqui a gente trouxe a Erin Brockovich, não sei se as pessoas conhecem, mas é um filme muito bom, inclusive, da Mulher de Talento, né? Sim. É a Mulher Maravilha, e o meu favorito, obviamente, desse aqui é o Professor Xavier, né? Então, o Professor Xavier dos X-Men, pra quem não gosta, mas até fazer só um asterisco aqui, cara, pra você que é líder, né? Ou que está aspirando a alguma posição de liderança, que tem esse desejo. Faça exercício quando você estiver assistindo algum filme, algum seriado, ou alguma coisa que você de fato goste, assim, e procure traços de liderança nessas pessoas, cara, e traga isso pra tua realidade. Eu não vou fugir muito aqui, mas eu tava vendo, por exemplo, esses dias revendo o The Pacific. Eu tava assistindo de novo. Incrível. E não é tão bom quanto o Band of Brothers, né, da Easy Company, mas teve alguns momentos assim que eu assisti com outros olhos, né? E de procurar traços de... Porque assim, numa guerra a liderança é muito mais... não necessária, né? Eu tô falando que ela é muito mais intensa, né? Os atos dos líderes são muito mais intensos ali. Sim. E até pela situação que eles estão, né? Mas eu comecei a reparar algumas coisas assim que são relativamente sutis, mas que, cara, são exemplos que a gente consegue trazer no dia a dia, sabe? Então, eu sei que eu dei essa volta aqui, mas é só pra gente poder... A gente trouxe vários personagens aqui de coisas diferentes, e talvez você conseguir assistir esses desenhos, ou filmes aí, ou séries com outros olhos, cara. Com teus próprios olhos, essas coisas, né? Observe essas coisas, porque saia um pouco do automático e tente buscar esses traços, cara, que você vai começar a perceber coisas que você nem imaginava, cara. Você veja, eu pego o exemplo do Brad Pitt em 2 filmes de guerra, de Segunda Guerra Mundial. Fury. O Fury e também o Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios também. Boa. Tanto em Bastardos Inglórios, né, que ele é o Aldo, né? Agora eu não sei o nome dele no Fury, qual é o nome dele, esqueci o nome dele. Cara. Mas nesses 2 filmes... Aldo Rain. Né, nesses 2 filmes, você vê ele comandando um esquadrão ali, de soldados ali, que se não fosse por um sonho ideal que ele amarra, eles não estariam tão unidos, né? Então eu acho que eles são... É um exemplo ali, o Brad Pitt em 2 filmes... São transformadores, porque ele podia estar dentro daquele tanque e pilotar o tanque como qualquer outro, mas ele criava um negócio ali deles, do melhor trabalho que eu já tive, nós vamos até o fim, nós não vamos morrer e tal. Então assim, ele criava ali, transformava a mente daquelas pessoas. E no Bastardos Inglórios era do tipo, nós vamos escalpelar os caras, vocês são judeus, então nós vamos matar eles, vamos caçar os caras. Então tipo, são líderes que pegavam um sonho, uma visão lá, e uniam aquelas pessoas elas ficavam presas com aquele sonho daquele cara, mano. Então são realmente exemplos de liderança único, né? Foda, né? São muito foda. Líderes complexos, que é um dos últimos itens da nossa lista aqui, Wellington. Eu vou te falar que aqui tem 2 caras aqui que eu sou muito fã. Na verdade, eu sou fã dos 3, tá? Mas... O texto, antes de você falar, eu quero que você fale os nomes, eu vou ler aqui a definição. Ele fala que são personagens com lideranças complexas e imperfeitas, humanos no final, né? A discussão que a gente vai fazer aqui é sobre como esses personagens apresentam lideranças ambíguas e as lições que podemos tirar disso, consequência de suas escolhas, quando a ética e a moralidade, né, são às vezes até algumas vezes abandonadas, Wellington. Cara, a gente vai trazer... Eu vou resumir em 2 exemplos aqui, tá? Um deles é da família Corleone, né? Do Poderoso Chefão, tanto o Dom Vito quanto o Michael. O Dom Vito é o do Marlon Brando, né? O mais velho, né? Sim. E o Michael Corleone, o Al Pacino, né? O Al Pacino. Basicamente, né?
E o outro é o Magneto, né? Tem um Magneto na frente aqui do nosso colega, aqui no nosso estúdio. O Magneto tá aqui. Em Funko. Em Funko, né? Funko, mas ele tá aqui, o Magneto. Que foi o é o Fassberger, né? o Fassberger, do Fassberger. Do primeira classe. Pelo capacetinho dele aqui, né? E esse aí foi teu presente de 2 anos atrás já, cara. 2 anos atrás. Caramba, hein? Verdade. E tem que achar o Deadpool, tá? Em algum lugar. Mas o que você me deu também? Tá. Não, tá guardado. Então, esse tá aqui bom. fica aqui porque eu ainda não fiz ainda o armário aqui pra guardar os Funkos. Tá bom. E assim, do Magneto... O Witch King também, você me deu o Witch King. O Witch King também, cara. O Witch King também. O Witch King, que tipo de líder que ele é? Puta, cara. O bruxo de Angmar, cara. O bruxão, foda. A gente vai falar, não, tinha que falar do Morgoth então, né? Que o Morgoth sim é um líder diferenciado, né? Puta merda. Mas eu vou deixar você falar do Magneto, cara, mas eu acho que tanto do Dom Vito quanto do Michael Corleone, do Corleone, eu gosto mais do Dom Vito, tá? Eu acho que eu tenho... Eu gosto mais do Michael. Eu tenho mais acho que eu tenho um apego do Dom Vito porque foi o primeiro chefão que eu vi e... Não sei, a forma que ele tratava as coisas de maneira muito calma e aquilo eu achava demais, assim. E o Michael era um pouco mais explosivo em alguns momentos. Deixa eu defender o Michael, primeiro o Vitor. Defenda o Vitor primeiro, fale do Vitor. E aqui falando dessa questão das complexidades de cada um, né? Os dois tinham a família como Nós base. temos que fazer um episódio só de Poderoso Chefão, né? Vamos ter que fazer. Já depois no backlog aí, cara. Acho que os dois têm a família como base, né? Da proteção da família como boa parte das máfias italianas, né? E eu faço o paralelo de liderança que família é a equipe, né? Exato. E o quanto que eles lutavam pela família como um todo, defendendo os interesses da família, né? E claro, né, obviamente, fazer dinheiro em cima disso, né? E uma questão de poder muito grande, né? Mas o Dom Vito, quando a gente fala da complexidade dele, é porque ao mesmo tempo que ele era um cara muito calmo, né? Até porque a experiência faz com que o cara... Ele também era muito cruel, né? Demais. Ele era sanguinário, cara. Só que ao mesmo tempo, ele tinha algumas fragilidades, entendeu? O quanto que ele respeitava e ele cuidava da família, ele deixava de ver muita coisa, né? Das pessoas que estavam de fato enganando ele e o Michael era muito mais safo, entendeu? O Michael era muito mais ligeiro, né? Mas enfim, eu vou deixar de falar um pouquinho do Michael. O Michael, pra mim, o que mais me marca é uma lição tremenda. Por isso nós vamos fazer um episódio só de Poderoso Chefão, não quero me alongar, mas o Michael, no primeiro filme, ele não estava preparado para ocupar a posição. E ele não era o favorito. Ele não era o sucessor direto. E acontece isso nas empresas. Ele assumiu, né, cara? Acontece isso nas empresas. Às vezes você é o segundo, você é o terceiro. O primeiro se aposenta, o segundo vai pra concorrência e sobra pra você. Sobrou. Então o Michael, ele teve que amadurecer ali e pegar aquilo tudo, porque ele a vida inteira não estava preparado para ocupar aquela posição. E ele teve que ocupar, né? O Michael, ele era um cara que sofria muito em estar na posição dele. Ele se corroía por dentro. Mas ele tinha um grau de controle sobre tudo monstruoso. Microgestor, né? Sim, monstruoso. Então eu acho que ele versus o Vito, eu acho que a frase do próprio Vito, né? Homens não podem... como que é que ele fala assim? Como que é? Que a gente não pode ser descuidado, né? E se alguém não é descuidado é o Michael, né? Porque o Vito foi descuidado. Ele foi, isso que eu tô falando. Ele era frágil, cara. E ele deixava ele acreditava nesse negócio, não, o Barcy é nosso amigo. É isso, o Corleone, o Michael era, é nosso amigo? Mas eu já tenho um plano B aqui. Né? Então, assim, eu sou muito fã do Michael, do Vito, eu adoro o filme também. Mas acho que o Michael sempre, em cada final de filme, ele surpreendia o público dizendo assim, porra, ele deu a volta, né? De persistência, de não desistir, de ser um líder também que toma as decisões difíceis. E muda de caminho também, se precisar. Muda de caminho, não tem essa não. Né? Tipo, mandou executar o irmão dele que era traidor. Como que ele ia manter o irmão dele traidor? Segunda vez traindo ele e os inimigos sabendo que podia, através dele, colocar ele no lugar dele, teve que tomar essa decisão difícil, né? Ele teve que também... Dentro do carro, né? Porra, cara, é realmente assim, eu acho que é uma lição de liderança e outra, ele talvez sofria porque ele não estava preparado. Ele não se preparou a vida inteira para aquilo, ele se preparou para ser outra coisa, não para ser aquilo, né? Ele era o caçula, né? Legal, né? Fala do Magneto aí, cara. Magneto, né? O Magneto, ele é igual ao Xavier. A diferença é que o Xavier tem um bom propósito e o Magneto tem um propósito revoltado, né? Então, enquanto que o Xavier, ele acredita numa utopia
De coexistência pacífica, né? Coexistência pacífica, o Magneto, ele acredita em revolução, em basta, em retribuição, em devolver o troco, né? Ele não acredita nessa convivência mútua, ele acredita que os seres Ou é humanos... um é outro, né, um é o cara? outro. Né? Mas ele tem as mesmas habilidades do Xavier, tanto que ele tem um grupo de pessoas que o seguem, como o Xavier Ele segue, né? influencia muito, ele tem um poder de influência muito grande, né, cara? E ele não é um cara malévolo no sentido de mentiroso, porque você vai ver em vários momentos ele do lado do Xavier em algumas questões. Então ele não é malévolo, ele não mente pros caras que seguem ele. Ele é extremamente honrado, coisa que o Michael também é, o Vito também. Acho que todos esses aqui, apesar de serem vilões, Pois é. eles têm um código de honra muito grande. Muito Eles grande são muito mesmo. coerentes, né, cara, com as decisões que eles tomam, né? Não tem... Eles não são duas caras, não ficam mudando toda hora ali. Muito parecido, por exemplo, com o Saladino do filme A Cruzada, né? Que ele fala pro cara assim, você não sabe que rei não mata rei, né? Então eu acho que o Xavier não, desculpa, o Magneto jamais mataria o Xavier. Por ser amigo dele, claro. Mas ele sabia até onde ia. E ele falava várias vezes no discurso dele, vocês não são meus inimigos. Os X-Men, vocês não são meus inimigos. E no final das contas ele queria converter os X-Men pro lado dele, né? E tem no gibi, tem um momento que o Xavier morre e ele vira o líder dos X-Men. Tanto que com a ausência do outro líder ele ia ocupar. Então alguns se negaram. Quem que se negaram? Os cinco X-Men originais, liderados pelo Cíclope, falaram, não, nós vamos ser fiéis ao Xavier até o fim, mesmo com a morte dele, né? E o restante dos X-Men, que chegou a ter 64, todos segugiram o Magneto. Era quase uma doutrina ali, né, cara? Então eu acho, eu acho que esse tema aí desses líderes complexos, difíceis de explicar, no final das contas, talvez a conclusão para fechar esse mega bloco aí que a gente falou de um monte de heróis aí, personagens, é que você pode julgá-los, você pode achar que eles são errados, você pode falar um monte de coisa. Mas eles são pessoas que envolvem, cativam as pessoas em volta deles, eles atingem resultados. Recados finais, Wellington. Pô, que legal, né? Eu gosto de falar desse mundo geek. É legal nerd, trazer né? isso pra realidade, né? Pra liderança, né? Pra nossa realidade do dia a dia, né? Porque... E eu falei de a gente fazer o episódio de Poderoso Chefão, mas também tem um que faz tempo que você já cantou a bola, até antes quando era Bizucast, e agora que nós temos que fazer como Liderai, que é de Band of Brothers, esse né? precisa mesmo, cara. Eu acho que tem muita oportunidade de fazer com coisas que são relacionadas à guerra e tudo mais, porque... Tem muito case, Tem né? muito case, cara. Tem muito case. E do Band of Brothers, cara, da Easy Company lá, cara, esse aí é demais, cara. Esse é demais. O The Pacific também, mas ele é mais focado nos soldados e não nas lideranças, né? Mas o Band of Brothers, cara, a gente precisa fazer um, cara. Porque todo episódio tem alguma coisa ali pra gente poder tirar, né? Mas acho que do que a gente conversou aqui sobre, não necessariamente estilos, né? Mas desses personagens Essas inspirações, né? Líderes aí, que inspiram, né? E acho que tem algumas coisas que são em comum neles, né? Não só que são todos personagens, né? Não só que são todos personagens do nosso mundo, do entretenimento como um todo, mas lembrei até do Darth Vader também, era uma liderança, né, cara? Era uma do jeito dele também, Sim. mas era uma liderança também. Palpatine também. Palpatine também, né? Mas eu acho que o grande ponto aqui, um exercício que você pode fazer, que nem eu comentei ali atrás, cara, é entender em cada momento que você estiver assistindo alguma coisa, que você estiver consumindo algum tipo de conteúdo, de você tentar buscar esses traços. Busca esses traços de liderança nas pessoas, especialmente naqueles caras que são os protagonistas ali. Porque às vezes o cara não é necessariamente um líder. O protagonista do filme não necessariamente é um líder, porque às vezes o cara tá sozinho. E ele tá fazendo alguma coisa ali, mas ele tem traços de liderança. Então, vou dar um exemplo típico ali, do Eu Sou a Lenda, por exemplo. No Eu Sou a Lenda lá do Smith, ele é um cara que tá sozinho. É ele e um cachorro, basicamente. Mas qual que é o traço fundamental de liderança ali? É acreditar num propósito. É persistir naquilo e ir até o final pra conseguir atingir o resultado. Da mesma forma, no Guerra Mundial Z lá do Brad Pitt, pô, o terceiro Brad Pitt que a gente tá falando já, né? Brad Pitt, foda. De novo. Cara, ele acredita naquilo, cara. Ele foi até o final e ele teve que tomar uma decisão muito difícil lá. Ele tava lá com um negócio que ele não sabia qual que era o veneno, qual que era a penicilina, qual que era o... E tomou. Cara, ali, e assim, podia ter dado problema.
Mas não deu, entendeu? Mas assim, não deu, cara, tem uma Mas ele também já tava morto se ele não fizesse também, né? Ele tinha uma facilitação de roteiro ali, mas ainda assim é um traço de um líder, cara, que toma uma decisão assim, cara, na hora do vamos ver, cara, tem que fazer. Ir até o final do negócio. Então, esse tipo de coisa, cara, tipo, você nessa posição, é interessante que você observe, cara. Observe e traga isso pro teu dia a dia. De você conseguir observar, puta, cara, naquele momento ali, com aquela pessoa, com aquela conversa que eu tive, ou naquela reunião ali, cara, eu podia ter dado um passo atrás, ou podia ter ido mais além, porque que a gente falou dos estrategistas aqui, às vezes recuar é importante. Exato. Às vezes você dá um passinho atrás e ele fala, cara, não quero essa briga agora. Às vezes é uma recuada estratégica, cara. Não, você não tem como jogar, que nem jogo time de futebol, você não tem como jogar em cima dos 90 minutos, cara, não tem como. Você tem que defender, cara. Ou então, em algum momento, você vai cansar. Se você tá o tempo todo ali, cara, na pressão, você cansa. E teu time morre no final, você vai perder o jogo. Então, a questão dos líderes que inspiram, de fato, a gente tem que tentar buscar o que esses caras têm em comum. E independente do estilo deles aqui, ou a característica que fique mais presente, de qualquer maneira, esses caras perseveram. Esses caras insistem, esses caras são obstinados por resultado, cara. E os caras lidam muito bem com gente. Então, cada um do seu jeito, mas no fim do dia é isso, cara. Um abraço pro André no fim do dia. End of the day. Você sabe que uma coisa legal sobre trazer esses personagens que não são do mundo real, apesar de alguns serem baseados, mas todos são do cinema, né? É que no cinema, como uma arte, como toda arte, assim como numa caricatura, você destaca certas características para fazer com que elas chamem muito atenção. Porque você está falando de um filme de 1h10, e 1h10 na nossa vida não é nada, né? Mas 1h10, 1h30 é um filme. Então ali você tem que fazer uma caricatura daquele personagem. Se o ator é bom, não fica forçado, né? Por isso que quando o ator é ruim, fica ruim. Porque fica uma porcaria. Por isso que tem poucos atores bons, né? Então, aquela caricatura, então, por exemplo, você vai pegar todos esses exemplos que a gente colocou, né? O Vito Corleone, tipo, sempre estressado. Porque eu tenho 1h30 de filme e ele vai estar sempre estressado. Mas se ele fosse um personagem da vida real, ele ia ser descuidado em algum momento. Ele ia dar risada em algum momento, entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer? Essas obras recortam personagens e os transformam em caricaturas. É seu dever, não, é muito forte, né? Mas fica como missão pra você olhar pra essas caricaturas e identificar o que é exagerado ali. E aquilo que tá ficando exagerado, na verdade, é uma habilidade que eles estão destacando. E é aquela habilidade que você tem que aprender algo com ela, entende? É que você vai lá, abre o jornal, você vê uma caricatura de um cara que tem orelha grande. No jornal, a orelha dele vai ser igual a do Dumbo. É bem isso. Né? Então você olha assim, porra, orelha grande. Então não é que você vai deixar a tua orelha também grande igual a do Dumbo, mas você vai falar assim, porra, orelha grande, a orelha, então eu vou usar a orelha. Então eu acho que você chega lá, por exemplo, você vê um William Wallace, pô, o cara tinha coragem, o cara foi tudo contra todos lá, o cara fez isso, o cara motivou as pessoas e tal. Então na minha próxima reunião, quando o chefe lá, o dono da empresa fala tal coisa, eu vou peitar ele. Não é assim também, cara. Calma, jovem. Né? Não é isso que a gente tá querendo dizer. Mas se inspire nele e tente trazer para a tua realidade exemplos de que veja como é possível, né? Naquela caricatura, coragem é importante. Eu preciso acreditar que coragem é importante. E assim como todos esses outros personagens que são até menos realistas, como super-heróis e tal, que aquilo fica uma sementinha na tua cabeça e fala assim, como que vai ser eu corajoso? Pô, Poder do agora de novo, hein, cara? Toda hora surge, hein, cara? O Capitão América... Você olha de cima, né, exato. Cara? O Capitão América é um cara que os valores são inquebrantáveis. Como que eu seria com meus valores inquebrantáveis, né? Como que eu iria fazer assim, puxa, esses valores eu não abro mão? Como que seria eu? Qual seria a tradução minha dessas habilidades? Então fica como... minha leitura, né? E daí, para completar tudo isso que eu tô querendo dizer, olhe para todos eles, assim como um álbum de figurinhas da Copa que você vai colecionando, colecione essas coisas. Não queira ser, eu adoro o Vitor Corleone, eu vou ser um Vitor Corleone lá na empresa. Meu Deus, cuidado. Calma, jovem, calma. Calma, cara. Mas aprenda de repente a entender que como é personagem de cinema e é um personagem caricato, que força as coisas fora da realidade, então pegue de cada um desses e de tantos outros que você começa a assistir e vai colecionando essas figurinhas, sabe? Pega até uma agenda, vou te dar uma dica. Pega uma agenda e escreve Vitor Corleone, liderança, não sei o quê. Só pra você ficar gravando na tua cabeça. E com o tempo vai fazendo um misto vários desses personagens, o ponto positivo de cada um deles, traga pro mundo real e faça você ser um melhor líder. Mas deixa eu fazer até uma provocação, cara. A gente falou sobre essa questão da caricatura, mas pensa nos caras que mais te inspiram, tá?
Não são os normais. Então, entende que esses caras naturalmente são quase que uma caricatura deles mesmos. Eu só não quero dizer para as pessoas seja uma caricatura, senão as pessoas vão sair por aí sendo demitidas. Mas assim, se você tiver coragem e você quiser acertar, quando você acertar a mão vai dar muito certo. Sim. Não, e tem um momento, né, cara? Não é toda hora, velho. Eu sou, né? Um cara assim, não sou? Então, tem gente que é, cara. Você, por exemplo, ó. Eu sou um cara caricato, por exemplo, você poderia ver eu num filme. Não é uma coisa que você vê todo dia. Depois que você trabalhou comigo, você viu outra pessoa parecida comigo assim? Não tem. Tem, não é? Então é pra dar certo isso também, mas você tem que medir a mão. Sim, tem que acertar a dose. Mas a questão é que, de qualquer maneira, independente da caricatura que a gente projete aqui, o fato é que todos esses líderes, os da vida real mesmo, eles têm a sua caricatura por si só. E a caricatura, que nem você falou, nada mais é do que a característica que mais predomina. Então, quando a gente fala, por exemplo, qual que é a caricatura do Jobs? Qual que é a caricatura do Musk? Qual é a caricatura do Bezos? Cada um tem a sua. É aquela característica mais forte que chama atenção. É o que aparece. E eles são inspiradores, não, claro, aquela que aparece mais, mas claro que tem um mundo de coisas que em volta ali que influenciam. Mas entenda, aí é um exercício de autoconhecimento de novo, que a gente tá falando aqui pela 40ª vez já. Mas, cara, de você se conhecer e entender qual é a tua característica marcante, cara, que você consegue potencializar. Porque a gente já falou disso em algum momento também, cara. Quando a gente tá falando de você se desenvolver como líder, o ideal não é... Você tem que garantir que aquelas tuas oportunidades ali, os pontos que você precisa desenvolver, eles não podem te atrapalhar. Né? Eles não As podem... forças não podem virar fraquezas. Exato. Né? O que a tua fraqueza teórica, ela não pode te levar a um desligamento, entendeu? Que é aquela história do conheça os seus pontos fortes, como que é? 5 Point Strengths, como que é o nome? Eu não sei em inglês como que é esse. Mas é um livro famoso que ele diz que às vezes aqueles pontos mais fortes residem a tua derrota ali. Exato. E tem uma coisa de você conseguir identificar as tuas fortalezas de fato e, cara, intensificar aquilo, cara. E aprender a controlá-las, né? Exato, porque senão às vezes ela pode ser Isso é muito X-Men, né? Isso é muito X-Men, porque nos X-Men, tipo cara, assim, pô, você tem esse poder, aí você explode as coisas. Se você não souber controlar o teu poder, aquele poder não serve pra nada, ele é destrutivo pra você. Destrutivo. Né? Então, use isso pra você entender, cara, se eu fosse fazer a minha caricatura, se eu fosse fazer uma releitura do Wellington, uma releitura do Albino, de você que tá ouvindo, cara, como que seria, entendeu? Porque isso não é necessariamente como você se enxerga, mas é o que você transmite. Exato. É como que as pessoas enxergam. Como as pessoas te veem. E como que as pessoas veem nos teus pontos fortes, não naquilo que você acha, né, mas aquilo que de fato as pessoas te dizem. Porque ele fala, não, porra, o Wellington é um cara assim, o Albino é um cara assim, esse cara é muito bom. Então, cara, 2, 3 coisas ali, cara, isso aqui você já montou a tua caricatura, você já sabe. Isso aqui você tem que vir de quem? Do teu time e da tua gestão. Então, e use isso, cara, como exercício, porque vai ajudar a tangibilizar muita coisa. Isso é legal porque no último episódio a gente falou de personagem. No último episódio a gente falou de fazer as 3 perguntas poderosas, fazer uma tentativa de um 360, de falar com o cara que você lidera e com o teu gestor e com pares e tal, né? Tem tudo a ver com o que você falou agora, de você não adianta você criar esse personagem, desenvolver e só você achar que é o que as pessoas dizem pra você. Exatamente. É o que as pessoas dizem pra você. Mas assim, eu acho que o recado pra fechar assim assista esses materiais. Tem um outro filme do Brad Pitt de liderança que chama Moneyball. Do beisebol lá, cara? Nossa! O homem que virou jogo, né? Eu vou te falar, me inspirei muito muito em ser um gestor que é frio no sentido de olhar pro resultado e não ter medo de tomar as atitudes. Ele tem que tomar atitude, cara. Você é gestor, você tem que tomar atitude. Não é querer ser cruel. Ele nunca foi cruel com ninguém. Ele foi justo, né, cara? Ele era justo. Ele foi justo. Só que se tinha um cara pra ser desligado, ele teve que desligar o cara. Então eu acho que assim, mais uma vez Brad Pitt dando exemplos de liderança aí, né? A gente tem outros aí pra colocar, cara. Tem um que vai aparecer em vários aí, vai ser o DiCaprio também. Ele vai aparecer em alguns, se a gente fizer uma lista aqui, cara. É verdade. Ele vai aparecer em vários. É verdade. Mas eu não tinha parado pra pensar, o Brad Pitt tá muito presente em nossas vidas aí, como figura de liderança. Que coisa, né? Quem diria? Que homem. Que baita homem, Deus que baita homem. Mas eu acho que aprendam, né, a assistir esses conteúdos, esses materiais e tentar extrair dali esses valores que estão ali escondidinhos, como se fosse pepitinha de ouro, num mundo onde live NPC, lá no lounge que a gente tá falando, é realidade.
Onde falta de conteúdo é realidade. Onde o jovem lá que está começando a trabalhar agora na carreira, tipo, não ter valor e crença é realidade. Então eu acho que essas coisas não saem de moda e depende da gente cultivar e manter a chama acesa. Não vou nem falar mais nada. Chega. Tá ótimo. Fiquem em paz, né, cara? Tenha uma boa vida. Até uma... o futuro. Paz. Paz e bem, irmãos. Tenha uma boa vida. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.